Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje nós seguimos com o nosso projeto exemplo do RadServer. Então vamos à parte 2 do projeto exemplo com RadServer. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Então esta é a nossa agenda de hoje. Nós vamos entender as diferentes formas de implementar a aplicação cliente para o RadServer, considerando um cliente, nesse caso, criado com Delphi ou C++ Builder. Então nós vamos explorar aí as possibilidades de clientes que servem tanto para desktop quanto para mobile, usando as bibliotecas que são parte aí do framework do RadStudio. Né? Então, iniciando pelo REST Client Library, esse framework, né, é o mais standard, digamos, em termos de consumo de serviços REST. Então, vocês se lembram dos episódios anteriores, nós temos um servidor REST, né, construído com RadServer. Então, ali todos os métodos standard do REST, né, o GET, o PUT, o POST. Então, com o REST Client Library é possível consumir diretamente esses serviços do RadServer. Obviamente, nesse caso, você está executando ali, né, e preparando os parâmetros, etc., para a chamada dos métodos. Né? A gente já vai entender isso um pouquinho melhor. Então, essa seria a primeira opção, considerando que se você está construindo o servidor com métodos, né, standard, né, então nós estamos, nesse caso, não fazendo uso das facilidades lá do FireDuck. Né? E isso é uma discussão futura, né? Qual é o melhor dos dois mundos. Mas, então, este framework, nós já vimos um episódio todo sobre isso. Então, se você ainda não conhece muito bem esse cara, vá a esse episódio lá do Academy, integração de serviços cloud com REST.json, que é exatamente sobre esse framework e como consumir serviços REST. Neste caso, o RadServer é um serviço REST que vai estar sendo consumido. Tá? A outra opção que nós temos, aí sim, a utilização da infraestrutura do FireDuck, que torna as coisas mais fáceis. Nós já vimos isso lá no primeiro episódio sobre RadServer. Tá? Então aí você tem todo o mecanismo do FireDuck à sua disposição, cache de updates, etc. Inclusive também temos um episódio no Academy onde isso está detalhado. Né, como trabalhar com cache de updates. Nesse caso, né, os métodos do RadServer, eles retornam um JSON, mais um JSON com metadado do FireDuck. Então, ele é bom para consumo para aplicações, em aplicações que sejam RAD, tanto mobile quanto desktop. Né? E aí entra essa discussão, né, do que eu devo fazer. Eu vou ter métodos no RadServer que são focados no FireDuck ou somente métodos standard, ou um mix dos dois. Eu acho que isso vai depender, na verdade, de cada projeto, mas eventualmente uma boa saída é você ter uma API baseada no FireDuck, porque isso obviamente é muito mais produtivo, reduz a quantidade de código, mas também ter métodos que eventualmente vão ser usados para integrações externas, e aí esse sim, utilizando as serializações standard que nós vimos no último episódio, mas tudo nesse caso vai depender dos projetos. Então são esses dois caras que nós vamos ver hoje. Vou passar aqui para o Delphi. Vou começar pelo seguinte, antes de abrir aqui os exemplos, né, vou mostrar um recurso aqui que é bastante interessante do REST Client Library. Então, lembre-se que nós testamos, né, o nosso... Deixa eu carregar um cara aqui. Nós testamos os nossos serviços, né? Aqui eu tenho os nossos serviços do RadServer. Lembre-se do último episódio que a gente construiu o nosso CRUD, né? Onde eu tinha lá, testamos todos os métodos, né? O get item, post, put item, delete. Lembre-se desse código aqui. Tá? Onde nós estamos executando aqui os verbos principais do HTTP. Muito bem. Nós usamos para testar o REST Debugger. Tá? Então veja que interessante que é aqui o REST Debugger. Né? Aqui a nossa chamada padrão, o Customer Get, eu vou executar o nosso servidor aqui, o Customer, né? Então eu tenho aqui um endpoint chamado Customer, ok? E lá pelo nosso REST Debugger, né? Então se eu faço um send aqui para esse request, nós tínhamos aqui o resultado, os dados, ok? Bom, aqui no REST Debugger você tem um recurso muito interessante chamado Copy Components. Ele copia os componentes
que o REST Debugger está utilizando aqui para a memória. Então veja só, como é que eu faço uma aplicação cliente, né, usando uma chamada REST Standard, que consome esse serviço. Então o nosso serviço está aqui ativo. Ó. Eu copiei para a memória ali no REST Debugger os componentes. Né? Aí nós vamos colar os componentes aqui. Ó. Então ele trouxe aqui para nós todo mundo já configurado. Né? Se eu olhar aqui, por exemplo, para o nosso, inclusive já tem aqui um REST Dataset Adapter, já tem o Response, o Request, o REST Client, está tudo configurado, apontando lá para o nosso customer. Né? Se eu trouxer um grid aqui, por exemplo, que seja um DB Grid, um String Grid, ou qualquer um deles, se eu trouxer um Data Source, vamos conectar aqui os caras, e fizer aqui um response, um request execute, você já tem os dados aqui no grid. Então, basicamente, o que ele fez foi copiar, né, os componentes lá utilizados pelo nosso REST Debugger aqui para a IDE. Isso é muito interessante porque você já traz, né, você testa tudo lá e traz ele configurado. Então, se eu fechar esse cara aqui, vou abrir aqui um exemplo já mais elaborado, né? Tá aqui, ó, o cliente VCL, né? Nada mais é do que os mesmos componentes aqui organizados, mas agora de forma um pouco mais organizado com um get. Né? O get, simplesmente a gente está setando que método ele vai executar e fazendo execute. Então, se nós testarmos aqui, ó, tá aí os dados no nosso grid. Né? É claro que aqui agora, e nós vamos fazer isso depois, no futuro, nos próximos episódios, implementar o changelog, ou seja, capturar as alterações aqui e chamar os demais métodos lá do nosso servidor. Então, nesse caso, nós estamos usando o framework REST Client, sem mais nada. Aqui não há, né, seguimos usando o JSON Standard, seguimos utilizando os métodos standard do RAD Server. Então é uma forma de se trabalhar. Vai ter um pouco mais de código aqui? Vai, mas se você criar aqui alguns métodos, uma classe para lidar com isso, capturar o changelog, acredito que consiga aí chegar num ponto bastante produtivo. É este o caminho, nós vamos avançar também com isso nos próximos episódios, tá certo? Então, isso utilizando o REST Client padrão, essa é a razão, exatamente o mesmo método que está sendo usado aqui. Tá certo? Ou lá no browser, né? Se a gente carregar aqui no browser, então nós estamos trabalhando exatamente com os mesmos, com o mesmo recurso, com os mesmos dados aqui do customer. Ok? Então isso usando o standard, né? O REST standard. De outro lado, você tem aqui, então vamos fechar esse cara. Bom, este country é exatamente a mesma implementação, mas com outra tabela ali do banco, né, para uma demonstração. Nós vamos utilizar isso aqui depois num exemplo com web, tá? Então já fica aí dentro dos exemplos para ser utilizado futuramente. E aí aqui nós temos aí utilizando com o FireDAC. Então neste caso, com o FireDAC, o FireDAC, né, o que nós temos? A mesma conexão, a mesma tabela, mas aí entra o Schema Adapter. Então, o Schema Adapter ele faz o papel tanto de centralizar o cache de updates quanto de serialização. Se nós viermos aqui para o código, o que acontece? Ao invés do Customer, nós temos o Customer FireDAC. Tá? Então, somente Get e Post. E aí, por que nós vamos entender que é somente Get e Post? Tá? Porque o Get ele vai fazer o papel tanto do get quanto do get item, dependendo do parâmetro que você passar, se você passar um parâmetro ou não, né, para fazer um filtro. E aí o Schema Adapter ele já faz aqui tanto o papel da serialização, né, então você já está respondendo aqui como JSON, né, baseado no JSON gerado pelo Schema Adapter, mas aí vocês vão ver que é um JSON com uma série de metadado do FireDAC, né, é aí que ele controla o delta. E de outra parte, aqui no client, aqui no post, né, o que vai acontecer? Nós vamos receber um string JSON e simplesmente fazer um load from string no Schema Adapter e apply updates. Baseado no metadado e no delta, ele se vira
e aplica as atualizações. É claro que esse cara aqui admite um monte de configurações, você tem aqui como controlar todos os detalhes de update, como é que você quer fazer o update, se é somente pela chave ou campos marcados como update. Então aí ele vai gerar o update para você, e você pode eventualmente no update mais complexo pendurar aqui um update SQL, né? Então quando eu executo esse cara, vou testar ele primeiro no browser aqui também. Então o recurso aqui é o customer. Então quando eu executo aqui esse cara, vamos abrir aqui o browser, e aí nós temos customer FileDAC, e eu estou passando aqui all, neste caso a gente está parametrizando, né? Mas observem aqui que o nosso JSON traz uma série de metadado do FileDAC. Então, esse é digamos, a diferença, né, na utilização aí do... inclusive esse JSON fica menor, né, na utilização do FileDAC e do Schema Adapter. Tá? Então, nesse caso, né, esse JSON, obviamente, ele não é ideal para consumo de outras plataformas, né? Exceto se você fizer esse parse e gerar, né, o dado, depois o retorno de acordo, né? Por exemplo, usando um JavaScript. Enfim. E aí nós temos o client dessa aplicação. Então, o que é que tem de diferente nesse cara? Nós temos aqui um getAll, nós temos um get para um dos caras único, né? E nós temos o post, que é o que vai fazer a gravação. Então observa que algo que fica bastante simples, né? Porque o FileDAC Client, que está aqui, ó, né? Então você tem a conexão com o MS Provider, no lugar lá do nosso REST Client, né? Utilizado de uma forma genérica lá no servidor, na versão standard, né? Aqui você tem o MS Provider para fazer a conexão, então eu estou conectando a aplicação lá com o MS Provider, e aí você tem o FileDAC Client, né, e o Adapter e o Main Table. Então aí segue essa linha aqui. Tá? Lá da outra parte, no REST Client, o que nós vamos fazer por exemplo, fazer autenticação, tudo utilizando um GET normal, uma chamada standard de recurso ao RAD Server. Tá certo? Aqui, o próprio provider já vai prover os recursos de autenticação e tudo mais. Então, tudo depende aí de como você quer implementar, né, esse cara. Tá certo? Então, isso com relação aí ao início da nossa construção do nosso cliente para o nosso RAD Server. Nós vamos seguir com isso, principalmente adicionando aí funções, né, nesse cara. Vamos criar uma versão mobile dele. Então aí vai entrar push notification, vai entrar a parte de autenticação, né? E nós vamos também avançar com o cliente standard, aquele que não depende do FileDAC. Tá, ok? Então esses foram os exemplos de hoje. Aqui eu sigo mantendo essa documentação para que vocês tenham aí como referência. Nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas ao vivo. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Aí estão meus dados para contato e, por favor, siga-nos, Delphi Brasil e Embarcadero BR. Tá, ok? Muito obrigado e até o próximo episódio do Academy.